Olá, bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui com vocês, com esse grupo tão qualificado e rico que a gente tem aqui no palco. Agradeço a presença de todos e todas. A gente está aqui hoje para falar de um tema que a gente já vê muita evolução, né? A presença da mulher dentro dos segmentos corporativos. A gente vê que tem muita coisa que já evoluiu, que a gente vê, que a gente observa, né, dentro das empresas, uma maior participação de mulheres nos diversos cargos, nas diversas áreas, mas a gente sabe que essa evolução ela ainda tem muito a percorrer. A gente ainda tem um caminho enorme para chegar de fato na equidade de gênero. Eu vou citar aqui alguns dados só para ilustrar um pouco como a gente ainda precisa, infelizmente, falar desse assunto e está sempre aqui reforçando a necessidade da equidade de gênero e participação das mulheres. Então, hoje nós somos, de acordo com o Panorama As Mulheres de 2023, nós somos 17% dos presidentes das empresas, né? Um número muito baixo, e 20% de presença dentro dos conselhos. Quando a gente vai um pouco mais para a inovação, para Big Techs, tem um estudo e aí, vindo para um pouco mais para a inovação, tem um estudo do Banco Econômico que mostra que dentro das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, só 35% das pessoas são mulheres. E aí a gente olha essas Big Techs, 30% de Apple, mais ou menos, tá? 30% de Apple e Google, só do quadro, são mulheres ainda. Ou seja, tem muito espaço para a gente falar aqui sobre isso. E ainda falando das Big Techs, aqueles layoffs que a gente viu nos últimos anos, 70% das pessoas demitidas são mulheres. Então, a gente ainda tem barreiras, a gente ainda tem muita coisa para melhorar nesse sentido. E eu queria pedir para as panelistas, agradecer primeiro a presença de todas, a participação de todas, e pedir para vocês, cada uma, quando for responder, se apresentar antes de responder e contar um pouquinho do que faz, mas responder aqui primeiro nessa pergunta, que é: quais aspectos culturais e organizacionais vocês entendem que dificultam a participação e o crescimento das mulheres nas áreas estratégicas, assim como é a inovação, e como que a gente pode mudar essa realidade? Boa. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Meu nome é Stephanie Basolani. Eu lidero a área de inovação aberta da Novartis Brasil. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui para conversar junto com a gente, para ter essa troca. Espero que vocês saiam daqui inspirados e com insights também para movimentar qualquer tipo de cultura e ação dentro da empresa de vocês. E sobre a pergunta, assim, eu acho que um dos principais pontos que a gente pode ter para ocupar cada vez mais um espaço relevante dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, que é no meu caso, é se essa estratégia nasce na liderança. Né? Acho que se isso não for uma ação intuitiva e também importante para eles, que seja parte da estratégia, isso de fato não acontece. Não é uma coisa que deu sorte, está lá, né? Tem que ser uma coisa pensada, estruturada, planejada e que a liderança seja a pilota desse movimento internamente. Tá? Eu acredito muito nisso. Pode ir? Bom, sou Érica Menezes, obrigada pela presença de vocês e a gente possa se conectar mais aqui também e faça das suas palavras a nossa também, tá? Muito legal estar com você aqui no painel como moderadora. Bom, eu fico responsável pelo Fundo de Investimento, Inovação Digital e Novos Negócios Digitais lá na Eurofarma. E eu acho que eu estou muito conectada com o ponto da Esté, assim, eu acho que tudo que a gente for construir dentro da companhia, ela tem que ter algum tipo de conexão com a estratégia. E por que isso, né? Porque fica menos sobre uma batalha pessoal ou, de repente, alguma coisa específica do indivíduo e sim algo conectado. Eu levo isso muito para a área de inovação, não sei o background de cada um de vocês aqui, mas a inovação ela sempre vem como um ponto provocativo para a companhia, né? A gente quer tirar as pessoas, as áreas, os executivos da zona de conforto. A gente provoca muita coisa, muito do que a gente traz, algumas vezes, se não muitas, vai contra o core da própria empresa. Então, eu digo, não só nessas iniciativas, né, quando a gente fala de liderança feminina, mas também falando de inovação, estar conectado, tem uma amarração com a estratégia da companhia, aí é indiscutível. É completamente indiscutível. E já para eu terminar e passar para a Carlinha aqui, essa semana, por acaso, eu comecei a fazer uma amarração com um time de recursos humanos para uma meta específica.
Se está na visão da companhia, por que não está na meta das pessoas? Tem muita coisa que está na meta. Por que o digital não está? Né? Então, começar a fazer essas amarrações, mas eu fui muito bem estruturada, me preparei muito bem. Então, acho que esse é um ponto, o que fazer. Né? Contra fatos e dados e estratégia, acho que não tem muita discussão. Olá a todos, todas. Meu nome é Carla Frontini. Eu sou líder também de inovação na Novo Nordisk, também uma farmacêutica, não só Novartis, e agora as pessoas sabem. Eu sou mãe do Fernando também, de 4 anos, e eu acho que o nosso papel como líder de inovação, acho que independente do gênero também, mas a gente tem um posicionamento, claro, linkado na estratégia, mas eu gosto de falar que a gente tem meio que o divã da inovação. Então, o que seria isso? É quando as pessoas sentam e a gente vai bater um papo, eu vou conseguir entender o que realmente está incomodando essa pessoa. Nós todas trabalhamos no setor da saúde, né? Não sei se vocês também, mas uma das grandes problemáticas que sempre aparece é a adesão ao tratamento. E daí eu falo assim, muito bem, você tem problema de adesão ao tratamento, você quer fidelidade e a Bate-o-Dilat também. Ela também quer fidelidade. O que realmente é a nossa problemática? Vamos conversar? E muitas vezes eu tenho a sensação que as pessoas trazem um problema que é tipo a primeira meta e depois só você vai conseguir entrar e cutucar cada vez mais. E essa abordagem, eu acho que ela é super importante porque você precisa tá 100% conectado na estratégia para não morrer quando a companhia vai cortar budget, quando a companhia vai mudar de pessoas ou tem um turnover interno ou algo assim. Ou quando você faz um projeto, principalmente na área da saúde, que ele não é um projeto de 3, 6 meses. Às vezes é um projeto de 2 anos. E se você despluga dessa estratégia, vai virar um projeto de prateleira. Tá? Então, para ele não ser colocado, todos esses elos precisam estar muito amarrados. E quando você consegue ir no core do problema, por isso que eu brinco do divã, que a pessoa precisa te abrir, é porque você não está lá para contestar se ela está ou não batendo a meta. Se ela está não sucedendo. Você quer saber realmente o problema para que a gente consiga extrair. E eu acho, com um leve viés, que as mulheres têm um potencial de ir e cavar essa problemática olhando num 360. Muitas vezes, quando você precisa entender o que está acontecendo com aquele determinado intraempreendedor, né, gente? Porque quem também quer a solução de inovação, muitas vezes é um intraempreendedor. Então, o que aquela pessoa quer, você vai precisar entrar, inclusive em conversas duras. Do tipo, por que não está batendo, o que aconteceu, quais foram os feedbacks negativos que levou. Você vai precisar tirar da zona do conforto, do tipo, não, se eu sair um pouco, eu vou ser visto como? Não, vamos sair, vamos provocar. E eu acho que o nosso papel também está em extrair e sacar um pouco dessa rolha na hora de inspirar a inovação. Então, só de como a gente conecta isso com, de fato, a estratégia. E para mim, estratégia. Tem que estar plugado, tem que estar no slide, tem que estar gritando. E um outro ponto, eu me prolongo, tá? Vocês me cortam. Mas um outro ponto que é muito importante, se alguém tem dúvida do que você está fazendo, considera 2 pontos. Essa pessoa teve coragem de te perguntar, porque muitas vezes em grandes corporações ou mesmo em um pouco menores, a pergunta é, ignora, deixa a menina da inovação lá. Se for perguntar é porque a pessoa está curiosa, então deixe claro e escancare para todo mundo como está se posicionado. Porque a área da inovação ela é sexy, mas ela também é a primeira a ser cortada. Então tudo isso precisa estar extremamente amarrado. Muito bom, gente. Adorei os comentários e eu acabei não me apresentando, mas eu sou responsável pelas áreas de estratégia e inovação do Oswaldo Cruz. O movimento de juntar as áreas foi depois de muita insistência minha de ir pro presidente e falar assim, Jota, a gente precisa, uma coisa está descolada na outra, a inovação ela está tendo vida própria, ela não está olhando para dentro, vamos conectar as coisas, e aí o que acontece é que ela começa e morre, porque você não consegue dar sustentabilidade. Essa junção que vocês comentaram de inovação e estratégia é uma coisa que a gente persegue muito lá também. E aí outro elemento que vocês trouxeram, que desde nesse meu tempo de inovação para cá, é que não só a conexão com a estratégia, mas a profunda relação
cultural que a inovação tem, que é fundamental, que é o que você trouxe. Precisa estar na liderança, precisa estar na visão, precisa estar, porque também é a forma como a gente consegue fazer de fato acontecer, né? E eu queria escutar um pouquinho de vocês agora, assim, ao longo da carreira de vocês, quais foram os principais obstáculos que vocês encontraram dentro da carreira ao tentar se destacar dentro da área de inovação, especialmente, e a gente pode ver, não sei vocês, as experiências prévias de vocês, mas todas as vezes, essa é a primeira vez que eu vou num palco de mulheres falar, é um tema específico, mas sempre que eu vou fazer uma palestra, as pessoas, os outros painelistas são... Eu vou arriscar falar sempre que eu fui a única mulher a falar de inovação em todos os painéis que eu estava. Ele é um ambiente bastante masculino ainda, principalmente quando a gente fala de liderança. Quais são os principais obstáculos que vocês encontraram ao tentar se destacar nessa área? E o que ajudou vocês a superar esses obstáculos, esses desafios? Eu vou cruzar uma informação que a gente falou um pouquinho no pré-alinhamento, que a gente estava conversando, e tem uma coisa muito interessante, né? Raríssimos profissionais que atuam em inovação nasceram da inovação. Por quê? Porque hoje você não tem uma faculdade de inovação, você tem algumas pós-graduações, sim, ganhando bastante relevância, mas você não tem uma formação, principalmente no Brasil, fora até já tem mais. Então vem de fora, né? Eu vou contar a minha história, né? Eu acho que todo esse assunto de hoje tange muito no pessoal. Eu tenho raiz de vendas. Eu venho de multinacionais, eu trabalhei na Danone e na Unilever, e eu fui profissional de tirar pedido, de merchandising também, de abastecer loja, tirar produto, colocar produto. E eu fiz uma parte da minha carreira em Natal e em Recife. Quando eu estava contando para as meninas, quando eu fui para Natal, era um ambiente muito machista. Principalmente mulher em vendas, mulher tirando pedido, mulher no campo. Então foi muito interessante, mas em nenhum momento eu estava me sentindo menosprezada, mas eu sentia que tinha dúvidas. Porque eu era muito novinha, eu estava no começo da minha carreira, e dois, o fato de ser uma galega, como eu era chamada lá em Natal. Então, mas isso foi me fazendo... eu olhar para dentro e falar assim, tá bom, o que eu tenho de fortaleza, ou o que eu estudei, para que eu quero estar aqui, e foi me ajudando a me empoderar nesse sentido. Ao longo da minha carreira eu fiz muito comercial, eu tenho mais de 10 anos do comercial, que eu fui vendas, trade, merchandise, e-commerce, crachá do McDonald's, só para explicar essa piadinha, quando você passa por todos os setores do McDonald's, sabe, gente? Então eu fiz um pouco disso no comercial. E daí eu lembro que eu caí na inovação justamente porque eu ficava questionando o posicionamento da empresa e que a gente deveria fazer diferente, como a gente deveria se impor. E eu aprendi a cuidar muito do meu CPF. Então, por uma profissional que tinha rodado para diversas pinga-pinga, eu falei assim, não, peraí, agora eu não vou mais ser a Carla CNPJ, eu quero ser a Carla CPF. Como que eu vou colocar minhas ideias, como que eu vou me colocar, o que tem de novo, o que eu vou ver fora para trazer para dentro. E quando eu me empoderei desse CPF, eu consegui fazer e me estabelecer na inovação, e é isso que eu mais amo, que é a conexão com fora e com dentro, e você fazer essa ponte. Então tem sim muitas barreiras, tem uma barreira da inovação em si, que muita gente acha que é espuma, né, que é PR, que você só faz porque tipo oba-oba, é o que todo mundo faz, tem que sair na revista, tem que estar no ranking, mas no fundo, na raiz, o que a gente realmente quer com isso, tá? Então eu acho que cabe também se posicionar com muito histórico, ter muita certeza, usar muitos dados, e isso eu acho que teve sim essas barreiras, mas teve também a curiosidade, eu acho que teve a força. A força de eu ter sido questionada, eu falei assim, eu não vou ser questionada pelo meu gênero, eu vou sim entregar aquilo que essa posição está pedindo. Então foi um pouco disso, do histórico dessa conquista. E não é fácil, tá? Até hoje é difícil, semana é difícil, mas depois a gente entra nessa pauta. Boa, eu vou dar seguimento aqui e eu concordo muito com o que a Carlinha falou. Assim, acho que quem trabalha com inovação não tem uma carreira linear, né? Especialmente quem vem de outros
setores. Eu venho do marketing, trabalhei minha vida inteira com marketing, passei a trabalhar com inovação também por essa inquietação e essa vontade de querer entender na raiz qual que era o problema e como que a gente podia pensar de uma maneira mais criativa, né, como a gente poderia resolvê-lo de uma maneira até mais estratégica do que já era feito de uma forma mais padronizada. Mas falando um pouquinho de barreira especificamente, eu acho que olhando não somente hoje no meu cargo como inovação, mas olhando todo o meu histórico, todas as empresas que eu passei, eu fiz uma reflexão de que eu entendi e que eu achei super curioso que nenhum presidente das empresas que eu trabalhei em várias empresas, quem passar pelo meu LinkedIn, eu vi que eu trabalhei no Walmart, já trabalhei na Shoulder, já trabalhei em agência de publicidade, trabalhei no Drogaria São Paulo Pacheco, nenhum presidente era mulher. Então, acho que uma grande barreira que eu tive durante a minha trajetória foi alguém que tivesse uma posição de liderança suficiente e que me inspirasse de uma forma para eu conseguir enxergar que eu poderia estar lá em algum momento. Então, acho que a falta desses espaços, desde muito tempo atrás, foi uma barreira importante para mim, só que não foi uma barreira limitante para mim. Porque eu entendi que tudo bem, não é porque eu não tinha uma alta liderança que estivesse ali me inspirando, me passando conhecimento a ponto de eu querer sentar naquele lugar, era um lugar que legal, eu quero ser a primeira, então, já que não vai ter, né, não vou poder vivenciar isso a partir de outras pessoas, eu quero vivenciar por mim, eu quero experimentar isso um dia. Então, acho que essa foi uma barreira que passou pela minha vida. Uma outra é uma questão cultural também, então em várias dessas empresas que eu comentei que eu trabalhei, eu sempre reportei, não sempre, mas normalmente reportava também para um homem. E eu reparava que quando eu reportei para mulher, e era muito diferente a liderança, e pode ser caso muito específico da minha trajetória, das pessoas com quem eu trabalhei, não uma coisa que seja padrão do mercado, mas façam reflexão de vocês também, que é importante. Eles não deixavam eu levar aquilo que eu tinha construído na apresentação. Eles meio que levavam como se eles tivessem feito. E isso aconteceu demais na minha trajetória e assim, eu ficava enlouquecida. Quando eu fui liderada por uma mulher, isso não aconteceu. Ela dava o espaço, porque ela sabia que era importante que outras mulheres também se posicionassem e se mostrassem líderes dentro das suas atividades, mesmo que não tivessem um cargo tão alto. Então, acho que essa foi uma outra barreira que eu passei. De novo, não acho que seja uma coisa padrão de mercado, mas foi um padrão na minha vida. E eu acho que também uma outra barreira que a gente passa, e é uma barreira cultural mesmo. Então, assim, tem empresas que são super, eu não diria machista, mas que tem um corpo de liderança muito mais predominantemente masculino, né? Com muito mais pessoas masculinas ali na alta liderança e que acaba mesmo formando uma panelinha, um clube do bolinha que fica mais difícil penetrar e trazer os seus insights, né? Porque tem, enfim, a broderagem. Mas quanto mais estruturada a empresa, maior a empresa, eu vejo menos isso. Então, hoje, por exemplo, na Novartis, eu não tenho o número exato, mas eu sei que a gente está muito próximo dos 50% de liderança feminina lá dentro. Então, isso é muito legal. Existe, sim, uma intenção importante da alta liderança com relação a isso, não somente local, isso é global. Existe também, internamente, programas que ajudem a gente a ter mentorias, que ajudem a gente a conseguir um espaço ainda mais interessante lá dentro. Então, contei algumas das barreiras que eu já passei também. Não, perfeito. Como a gente tem trajetórias muito parecidas, então eu vou tentar ir para uma linha complementar aqui. Eu também, assim como a Carla, comecei minha carreira na área comercial. E eu fui da área de compras e negociando autopeças. E eu era uma menina, eu tinha uma carinha bem jovem também, numa empresa alemã de autopeças, e eu tinha que negociar parafuso, literalmente. E por que eu fui lá atrás? Porque lá eu acho que eu tive um aprendizado gigante, que era realmente assim, a empresa como um todo, tinham pouquíssimas mulheres líderes, então nem se fala. Mas uma coisa que eu aprendi era, por tudo bem que eu estava do lado de cá do balcão, no sentido eu comprava, então tem ali, né, é um pouco diferente de vender, confesso, mas o que eu percebi era que eu era muito trucada. Então, me questionavam muito, estavam me testando o tempo inteiro. E eu carreguei esse aprendizado para o resto da vida. O que eu quero dizer, então, pegando aqui os complementos, né? A Carlinha trouxe muito do desafio do quanto a gente é questionado da inovação, porque a inovação, em muitos casos, eu trabalho com fundo de investimento, inovação é de longo prazo, e qualquer corporação, os executivos, sejam eles mulheres ou homens, vão questionar sobre o resultado no hoje, né? É um paradoxo da inovação.
Então, essa coisa de ser trucado e questionado o tempo inteiro, o que eu aprendi foi o seguinte: busca conhecimento. A forma como eu trago segurança no meu posicionamento, naquilo que eu falo, na minha crença, porque a forma como a gente fala traz essa segurança. Então, eu acredito porque é por fatos, dados, estratégia. Estuda muito aquilo que você faz. E isso que eu aprendi lá atrás, então eu fui aprender, eu não tenho background de engenharia, então comecei a carreira em uma área, numa empresa onde não tinha muito a ver, tanto que eu pivotei e fui para outras coisas totalmente diferentes, né? Passei por beleza, alimentos e agora estou em saúde. Mas para cada um, então, a gente falou disso também, né? De navegar por mares muito revoltos, o que eu aprendi aprenda, estuda, porque isso te traz muita segurança. E um último ponto, só para não esquecer, de uma fala nossa de hoje de manhã. Quando a gente se conheceu, trouxeram muito ponto assim de, nossa, um painel, né? Como vocês, eu fui estudar vocês e vocês têm uma carreira super consolidada. A gente, imagina, caramba, gente. Sim, tenho, estudei, obrigada, é uma obrigada. Por que a gente tem essa dificuldade? Isso é um exercício contínuo, tá? Eu não tenho isso 100% empoderado, faço minhas terapias e tudo mais, é importante, mas busque esse reconhecimento, fale o obrigado, se reconheça. A gente é entre mulheres, a gente trabalha junto, a gente puxa uma outra, mas a gente continua com esse discurso. Então era só para... A gente tem o conhecimento, tem a segurança, por que não bancar um? Sim, obrigada. Perfeito, que bom que você trouxe, Érica, porque a gente tem... Foi muito engraçado hoje, foi a primeira fala, eu não conhecia elas, lá se conhecem, eu falei, pesquisei sobre vocês, não sei o quê, poxa, cada carreira é legal. Imagina, é um pouco do LinkedIn, né? E aí as quatro se olharam e falaram, poxa, que dificuldade de reconhecer um elogio, entendeu? Tem que falar, cara, tem uma carreira foda mesmo, obrigada. Que bom que você reconheceu. Isso aí. Eu vou aqui para mais uma pergunta, então. Quando vocês olham para a equipe de vocês, né? A gente falou bastante das nossas lideranças, de como a gente olha de inspirações para cima, mas quando vocês olham para a equipe de vocês, né? Como que vocês estruturam e colocam a diversidade no meio da equipe? E como que vocês acham que essa diversidade impacta em times de inovação, especificamente? Vou quebrar aqui um pouco o fluxo. Eu já ouvi muitos líderes de inovação, quem eu admiro, e que traz sempre esse ponto, e eu acredito na prática. Diferentes backgrounds, diferentes segmentos que você trabalha, o fato de diversidade de gênero, ele traz pontos de vista diferentes de fato. Então, a forma como a gente enxerga e a forma como a gente atua, ele está embasado no seu repertório. E quanto mais diverso é o repertório, melhor é para a inovação, pelo questionamento. Eu tenho só para tangibilizar, eu tenho uma prática na equipe que a gente brinca de ser... nossa, eu esqueci o termo que a gente fala de brincadeira, mas no final das contas é para a gente literalmente se desafiar. Então, quando a gente traz alguma coisa que todo mundo, que é unânime, que todo mundo gostou, a gente fala, beleza, quem que vai fazer o lado contrário agora? Que é questionar o porquê. Isso para investimento, isso seja para alguma parceria que a gente vai fazer, ou um projeto que a gente acha que está muito bom. E a gente se prepara exatamente para esses fóruns de questionamento. Mas o que pode ser questionado? Onde a gente pode ser trocado? E não é porque, parei de me escutar aqui, e não é porque necessariamente a gente sempre vai estar na reativa, né? Mas é importante para ouvir diferentes pontos de vista mesmo. E é engraçado, quando você tem um time que é 100% feminino, às vezes falta, sim, um ponto de vista diferente, até pelo fórum, as pessoas com quem você convive. E da mesma forma, se é um time muito masculino, não vai entender necessariamente o usuário. Quando a gente fala de paciente de saúde, nós somos pacientes, né? Tem os dois pontos de vista. Já me surpreendi com a equipe de saúde feminina que era 100% masculina. Não é o caso na Euro, tá? A maioria é mulher, inclusive, mas assim, sério, né? Então é importante a diversidade, ao meu ver. Concordo, gênero, número e grau também. Meu time é super diverso. Eu, inclusive, incentivo que o time seja cada vez mais diverso. Quero ter pessoas, ainda que eu nunca tive no time, por exemplo, pessoas mais velhas, porque eu acho que contribui
né, com as suas visões, com as suas percepções, com as suas histórias de vida e de fato as coisas ficam muito mais ricas a partir disso. Só que eu queria trazer para um ponto que não tem muito a ver com a construção do time, mas tem a ver com o feedback que a gente como líder dá para o time. E a gente nunca, às vezes, não para pensar, e isso foi um insight que eu tive há muito tempo atrás, que o feedback, ele existe para nivelar o seu time numa mesma régua. Então, você fala muito, fala menos. Você fala pouco, fala mais. Você faz isso e faz menos aquilo. E eu acho que a diversidade, claro, além de ter gênero, equidade, etc., também está na forma de pensar e a gente ser responsável por não limitar que ele pense de uma forma diferente, que ele contribua de uma forma diferente. Então, cuidado, eu falo para todo o meu time isso sempre. A gente tem reuniões várias de one-on-one, de feedback, eu faço mentoria para muitas pessoas, então eu sempre falo isso, cuidado com o feedback que vocês recebem. Cuidado porque ele está querendo te colocar numa régua, num patamar que é muito parecido com o outro e a carreira é de cada um de vocês. Se vocês se colocarem dentro do mesmo saco, se comportando da mesma maneira, vocês vão acabar num lugar muito parecido com ele. Mas cadê a carreira de vocês? Cadê o protagonismo de vocês? Então, eu acho que tem essa questão de você respeitar a diversidade das pessoas e ser um incentivador nessa provocação dessas diferenças, eu acho que é fundamental para você ter ainda um time mais inovador, né? Não somente por questões de gênero e raça. Eu até pedi para complementar, porque eu achei incrível o que você falou. E aí, a gente não está aqui só para falar de acertos, vamos falar de erro também. Eu era uma gestora que pensava assim, que a gente sempre tem uma pessoa no time, aquela que você fala assim, poxa, eu poderia ter 10 Natálias, né? 10 João, né? 10. E foi um erro. E é muito louco que eu só tive essa virada, de verdade, abrindo o coração para vocês, há 3 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com investimento. Uma das primeiras perguntas que a gente faz para empreendedor é a equipe. Porque quando você investe em startups muito early stage, né, em estágios muito iniciais, você está investindo mais nas pessoas do que realmente no produto e serviço que eles estão construindo ali. E a gente analisa a complementariedade. E aí eu voltei para dentro e falei, oi? Eu estou questionando para fora isso e eu não estou atuando dentro, então, cara, brilhante. Obrigada por ter trazido o ponto. Bom, eu ia falar muito da diversidade de pensamento, background, eu acho que isso é super importante. Times de inovação são times pequenos pela sua essência, né? Até porque a gente é setor de milagres, né? Então, mas dentro do meu time, sim, eu prezo por uma diversidade. Incentivo, eu tenho sessões de knowledge sharing, que a gente chama. A cada 2 meses a gente se reúne para alguém contar alguma coisa diferente que viveu. Seja nas suas férias, seja num evento que foi, ou algo do gênero, ou com alguém da empresa diferente que essa pessoa conheceu. É justamente para a gente ir aumentando o repertório. Eu acredito muito que a inovação é a capacidade, né, a velocidade que a gente faz as sinapses entre os nossos neurônios. Esses neurônios, eles partem do conhecimento de vivências que você teve. Eu gosto de fazer uma brincadeira, principalmente com mãe, né? Se eu peço para o meu filho hoje pintar uma árvore, ele pinta de verde. Se ele tivesse sido criado na Dinamarca, da onde a minha empresa é, ele teria pintado de marrom, que é quando a cor que a árvore, na sua maioria das vezes, está. Então é uma questão de você quebrar parâmetro. E quebrar parâmetro é você conversar com pessoas diferentes para elas te darem um ponto de vista diferente. Então, dentro do time de inovação, eu faço esse estímulo, mas uma coisa que eu gosto muito é porque eu acho que a inovação, ela também precisa ser disseminada na empresa. E a gente precisa de agentes que promovam isso. Então, saindo do linha gestão, mas entrando na linha influência, o quanto que eu consigo influenciar, o quanto que eu consigo ouvir o outro, saber a opinião e ajudar, inclusive, em questões de carreira, em questões de como você atinge sua meta de forma diferente, o que você está fazendo diferente para você crescer, o que você quer, porque eu acho que as carreiras são cada vez mais não lineares. E a não linearidade dessa carreira, mesmo numa grande corporação, ela é muito incentivada pela diversidade ou pela capacidade de você se adaptar a novos ambientes. E isso se dá, a inovação ela promove e ela proporciona essas experiências. Então isso é uma coisa que eu incentivo muito, eu gosto muito de ouvir dos outros, sempre a percepção, como você acha que a gente está indo, o que a gente está fazendo, como aquela pessoa está indo. Agora, sharing, compartilhando questões também de passado, né, não tão distante, eu tenho uma pessoa no meu time, inclusive, que tem um perfil muito específico e eu fico, não, mas você pode mais, faz não sei o quê, faz não sei o que lá. Eu fico acelerando num outro fator.
E eu tava assim, mas não é possível que não vai, mas não é possível. E daí o meu chefe virou para mim e falou assim, você já parou para pensar que talvez essa pessoa esteja satisfeita com o que ela está fazendo neste momento? E se ela é muito boa, deixa ela entregar isso? Eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer isso. Essa pessoa vai entregar essa parte ela vai entregar com excelência, eu redivido o meu time para que essa excelência caia mais na mão desta pessoa e ela consiga performar dentro disso, que inclusive é favorável para mim. Então foi muito interessante também entender o momento, a ambição de cada um, saber que a ambição do outro não é a minha ambição, né? E o mais importante também, eu acho, que é entender que o meu time está agora, mas ele não é o meu time, ele é o time da empresa. Porque eu não sei onde eu vou estar no próximo, qual é o meu próximo passo. E eu não posso ficar tão apegada a eles, assim como eu não posso deixar eles tão apegados a mim. A gente precisa ter uma questão de confiança, mas eu preciso entender que cada um tem a sua carreira, assim como eu tenho a minha. Então isso é super importante também, preparar o time para ter a sua própria autonomia. E só complementando o que a Ká falou, assim, sobre times, eu acredito de verdade, não é propaganda, não é. De verdade, que o legado, todo mundo fala, é porque a gente tem um legado, a gente vai deixar um legado, porque eu quero implementar o SAP, porque o SAP vai ser o legado da companhia. Gente, o legado, deixa eu falar, toda a tecnologia, 100%, não estou falando de 99%, 100% das tecnologias que vocês hoje estão trabalhando fortemente para implementar nas suas empresas vão deixar de existir. Em algum momento vão deixar de existir. Então, o legado que vocês estão lutando bravamente para implementar, assim, ele tem uma data limite. No meu ponto de vista, o legado que a gente realmente deixa são as pessoas e como que a gente trabalha com essas pessoas e como que a gente desenvolve essas pessoas. Por isso que a Ká falou, que foi super legal assim, o ponto de vista do seu chefe, é como que a gente aproveita dos desejos dessas pessoas também para a gente ser um agente provedor daquilo, sabe? Se ele está feliz naquela posição, entregando aquele determinado trabalho, beleza, então ok. Isso eu consigo te entregar, né? Como que eu consigo ajudar nesse sentido as carreiras das pessoas também? Perfeito, gente, excelente. Os pontos que vai além da participação da mulher, né? Vai da identificação do ser humano e de como que ele pode contribuir com as suas particularidades, né? Eu vou fazer uma última pergunta, a gente ainda tem 20 minutinhos aqui, mas eu vou fazer só mais uma e deixar um tempinho para se alguém tiver alguma pergunta, se não tiver eu faço mais uma rodada. Mas, então, para fechar aqui, pedir para vocês citarem alguma mulher que marcou vocês ou alguma passagem na vida feita por alguma mulher que marcou a trajetória de vocês e dar uma dica para todo mundo que está aqui hoje, do que vocês, enfim, podem inspirá-las aí numa palavra final. Já que eu estou com o microfone, estou aqui pensando... Eu pensei numa grande chefe minha que eu tive em vendas, que foi super importante, inclusive nessa questão de empoderamento, de fazer a pergunta correta, de aceitar os desafios como um desafio do job e não da pessoa. Mas eu acho que talvez a minha mãe é uma pessoa que... para mim se tornou uma referência, principalmente depois que eu virei mãe. Eu acho que até eu virar mãe, eu brigava com ela o tempo todo. Esse é o meu maior medo de ter uma filha mulher, inclusive. Mas, depois que eu virei mãe, eu vi um outro olhar e uma outra percepção da mulher que eu me tornei. E eu tenho uma grande admiração pela minha avó, que foi uma das primeiras mulheres a fazer faculdade de matemática e sempre trabalhou muito na área e sempre lutou para que as suas filhas, minha avó paterna no caso, tivessem carreira estruturada acima de tudo, tivessem a posição. Então eu carrego também esse legado de mulheres fortes na família e eu quero ser mais uma a levar este sobrenome. Então acho que isso me inspira dos dois lados. Perfeito. Olha, é muito difícil pensar em uma pessoa só. Eu realmente tenho muitas. E referências pessoais, referências profissionais, tiveram pessoas que passaram pela minha vida e conseguiram me ler muito bem e conseguiram tirar o melhor de mim, assim como aquelas que também de repente não foram tão legais, mas que hoje de verdade, se eu encontrar essa pessoa, eu falaria obrigado, porque foi uma provocação que me transformou. Talvez não da melhor forma, no melhor approach ali, mas foi positivo. Tenho muitas amigas com quem eu super admiro, então assim, eu tenho muitas referências. E eu acho que o que eu deixaria de recado
e eu falo com bastante propriedade, assim, não tenham medo. Eu acho que a gente realmente é muito questionado, a gente tem muitos desafios, a gente tem que comemorar muito a nossa evolução. Eu fiz muitas mudanças de carreira, eu me expus muito. E claro que a gente tem medo, somos seres humanos, a gente tem aquele frio na barriga, mas você pode tudo e está muito na nossa mão mesmo. Eu sempre tento puxar essa responsa para mim, porque toda vez que eu fiz isso, eu costumo falar sobre contratos comigo mesma. Então eu fiz algumas mudanças que assim, eu mergulhei em mares que eu não tinha noção do ecossistema que eu ia entrar. E hoje eu não me arrependo, foi dolorido, a gente falou de dor, né? Foi super dolorido, é difícil a adaptação. Mas quando você faz um contato consigo mesma de, olha só, é por quanto tempo que eu vou ficar? Qual que é o meu limite? Então assim, esse autoconhecimento, esse empoderamento, esse contrato consigo mesma, acredite, a gente pode fazer tudo o que a gente quer. De verdade, assim, eu tenho muito isso presente. Você falou tudo que eu queria falar, basicamente. Mas uma coisa que eu também posso trazer para contribuir é que, assim, uma coisa pessoal, vou compartilhar com vocês que estão aqui comigo. Oi, tudo bom, Anny? Imagina! Eu sou a primeira geração da minha família a ter faculdade, né? Meus pais não têm faculdade, meus avós não têm faculdade, eu e meus primos somos os primeiros. Então, isso foi uma coisa que minha mãe, né, mulher empoderada, que também sempre foi super guerreira e tal, ela sempre incentivou. Então, eu diria estudem, né? Estudem, porque eu acho que conteúdo, conhecimento, a gente consegue de diversas formas. Não vou estudar porque é muito caro. Não, a gente tem conteúdo disponível diversos, assim, de diversos canais. Então, estudem, tenham embasamento nas discussões, porque aí não tem como, não tem porquê vocês não terem a carreira de sucesso que vocês estão buscando, né? A partir de um conhecimento, a partir de garra, de protagonismo. Não esperem que as coisas caiam do céu, não vão cair, gente, não existe, a vida não é um morango, não sei quem já escutou essa frase, mas é uma verdade, a carreira é de vocês, sejam protagonistas delas e vão atrás, assim, estudem de verdade. Eu acho que, deixa eu só complementar uma coisa, que eu esqueci de dar um recadinho, eu estava pensando. Tem um ponto também que é super importante dentro disso, que é o equilíbrio mental, né? E a gente tem falado muito sobre saúde mental. Mulheres guerreiras, a gente às vezes acha que a gente pode tudo, né? E que pode cada vez mais, e que a gente pode dar conta de todos os pratinhos, e que todos os pratinhos a gente vai conseguir gerar na mesma velocidade, com a mesma excelência. E eu acho que, vou trazer um caso, eu faço mentoria para mulheres, principalmente mulheres mães, né? Eu sou parte da Bitumami, eu não sei quem conhece, inclusive eles têm agora um hub aqui, é uma aceleradora social de empreendedorismo materno e feminino, e eu sou mentora de algumas mulheres dentro desse ecossistema, são founders na maioria das vezes. E a maioria dos casos que eu pego são mulheres que estão com seu negócio estruturado, querem expandir ou estão com algum problema interno, e quando a gente entra no nível, na próxima camada, aquela mulher está quase quebrando. Ela está quebrando porque ela deixou alguma coisa de lado. Na maioria das vezes sua família, na maioria das vezes, mentira, na segunda eu diria família, na maioria das vezes é sua saúde. Quando eu pergunto, e até por estar na área da saúde, quando eu questiono, quanto tempo você se dedica para você, seja no exercício, seja na alimentação, na meditação, que seja. Quando você para uma hora, como você faz? Semana passada, uma das minhas mentoradas me mandou um áudio e falou assim, eu queria dizer que fazia mais de um ano que eu não fazia a minha unha. Hoje eu parei para fazer a minha mão e meu pé. Eu estou me sentindo uma mulher tão melhor. E ao se sentir uma mulher melhor, e agora corta para o meu pensamento. Ao se sentir uma mulher melhor e a gente cuidar da gente, a gente tem mais força. E essa força leva a gente para o próximo step, leva a gente a enfrentar perguntas difíceis, levam a gente a ter certeza daquilo que a gente está fazendo, ou pelo menos ouvir se é certo ou não. E também ao se questionar, será que esse é o caminho? Quando a gente está insegura, tudo é frágil, tudo cai, todos os pratinhos vão desmoronar. Então eu acho que dentro dessa jornada, o olhar para dentro também é muito importante. E eu acho que é isso o meu conselho, tipo, não deixem quebrar, alguma coisa vai cair, mas se você quebrar é a máscara de oxigênio, né? Se a gente não colocar a máscara na gente antes, nada ao redor vai se garantir. Perfeito, gente. Super inspiradoras todas as, adorei. Obrigada. E eu até queria acrescentar que
às vezes a gente vê, né, pessoas falando, então a gente está aqui, parece tem uma autoridade, mas todo mundo tem medo e todo mundo em algum momento se sente inseguro. Então a insegurança que muitas vezes as pessoas sentem, saiba que o outro também está assim. Ele só está equilibrando os pratinhos para tentar lidar, mas a gente vive no pior momento de saúde mental do mundo, então todo mundo tem essa, né, tá lidando, tá com esses conflitos. O ponto é respirar e organizar e como que eu posso ir uma coisa de cada vez para fazer sempre, fazer melhor sempre. E agradecer aqui a participação, então, de todas nesse painel. E queria saber se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma colocação. Obrigada. Eu gostaria de saber da Big Pharma qual a visão dela por inovações disruptivas de startup Deep Techs, também lideradas por mulheres. Bom, somos todas Big Pharmas aqui. Bom que nós não somos concorrentes, então vou trazer a visão. Primeiro que, independente do founder, é uma tendência. Então, hoje eu não seleciono. Eu não olho na hora de selecionar uma startup, algo assim, é uma mulher, como que eu vou tratar isso? Eu vejo a solução, eu vejo o problema que eu tenho e a gente aprofunda. Busco por diversidade. Então, entenda que dentro dessa questão não é um ruim ter, um bom não ter, um nice to have, não, mas sim buscamos por diversidade, por esse incentivo, tá? Trazendo uma experiência anterior, eu já fiz também, quando eu estava na Danone, a gente fez um programa de aceleração só para mulheres founders, que também foi muito importante, mas tinha um outro objetivo, que era de ajudar a acelerar. Eu acho que como hoje, com questão de conexão, de negócio mesmo, eu vou estar olhando muito para o negócio. E a gente olha, assim, como a Erika falou, para a equipe. Então, a diversidade eu também busco. Geralmente, quando vem só homem falar, ou quando vem de uma certa forma, quem mais está na sua equipe? Como que você faz a gestão? Qual é o seu plano de sucessão? A gente questiona isso também para dar uma leve cutucada, tá? Esse é um... Show! Acho que a gente está vivendo um momento maravilhoso de Deep Tech, tá? E eu vejo mais forte agora, nesse momento. Por quê? E eu falo de fatos e dados, né? Então, assim, a gente tem um fundo de investimento que foi lançado há um ano atrás. É um fundo que eu não faço a gestão, tem um outro diretor que faz a gestão, que é focado em Deep Tech para desenvolvimento de novas moléculas, tá? Então, é um capital, né? É uma empresa brasileira fomentando, isso é lindo. A gente tem várias outras iniciativas surgindo. Essa semana eu acho que foi divulgado também, né? A Futurum Capital, que tem Brasil, Portugal, vai ter uma tese específica em Deep Tech, mais uma frente. Tem semana que vem um evento da Emerge muito forte em Deep Tech. Então, assim, acho que a gente está em um momento bom. Eu tenho, abrindo o coração completamente, é uma pena que a gente não valorize tanto os nossos empreendedores no Brasil, ainda olha-se muito lá fora, mas eu vendo essas iniciativas agora, e aí eu falo, a Big Pharma, né, está nessa iniciativa de investimento, mas você tem vários outros players e os incentivos, inclusive FINEP, enfim, muito fortes nessa frente. Então, eu vejo muito campo aí. E de diversidade, eu acho que eu abraço aqui a Carlinha, tá muito alinhado, tá? No meu caso também, assim, a gente nasce, todos os projetos que a gente atua hoje em dia, a gente nasce do problema, né, da dor que tem dentro de negócio. E conforme a gente vai avaliando as startups, a gente também questiona sobre diversidade, mas isso não diria que é um fator por ser mulher founder legal. É só por conta deste motivo que a gente vai contratar. Não, tem sempre a gente tem um score que a gente monta junto com as startups parceiras, claro, para entender qual startup se encaixa melhor naquele desafio. E agora pensando aqui, dentro dos projetos que a gente tem, eu diria que 40% founder é mulher. Então, isso é bom, isso é bacana. Tá bom. O que já é o dobro da média, que só 19% das startups são fundadas por mulheres. Muito bom. Mais alguma pergunta? Uma pergunta lá atrás. Obrigada, Carla. Parabéns para vocês, pelas trajetórias de vocês, é de realmente muita admiração. Minha pergunta é de um pai de uma menina de 4 anos
E nos últimos 15 anos eu sempre fui liderado por mulheres. E eu acho que nos 2 anos que eu não fui foi quando eu tive um burnout. Então isso, para mim, eu tenho uma afeição a trabalhar com mulheres. Acho que, e admiro muito o jeito de vocês liderarem. Mas a pergunta do pai da criança de 4 anos é que eu caminho nesses corredores, os empreendedores, eles são... O número é 19% mulheres, mas quando a gente caminha nos corredores, para mim é menos. À frente de um centro de inovação, eu acho que a gente tem que também criar iniciativas que fomentem um pouco enviesado até esse tipo de empreendedoras. Mas por que não está acontecendo? Por que as mulheres não estão vindo no empreendedorismo? Onde é que a gente está errando? Eu acho que não tem resposta certa, mas enfim, o que está acontecendo? Por que a mulher não empreende? É receio? Enfim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a isso. Eu vou chutar, né? Eu não tenho a resposta específica para isso, mas eu acho, do meu ponto de vista, é importante deixar claro, que eu pelo menos, eu tenho que estar muito bem embasada e preparada para dar um próximo passo. É difícil para mim dar um passo que é um passo arriscado, ou seja, criar uma startup é um passo super arriscado, largar o meu emprego, começar do zero é um passo arriscado, sem estar muito bem embasado. Então eu não sei se isso tem a ver com o feminino, com a mulher, mas eu tenho um pouco de dificuldade de correr muitos riscos. E eu acho que o homem, por estar nessa jornada corporativa há mais tempo e ter essa liberdade de... Eu não sei exatamente o dado, mas assim, eu sei que os homens, eles olham para uma vaga dentro do LinkedIn e se ele tiver 40% de fit com a vaga, ele se inscreve. A mulher tem que estar 80% de fit com a vaga para se inscrever. Tem alguma coisa assim, sabe? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Eu acho que o homem está criado para se arriscar mais do que a mulher. A mulher é mais conservadora nesse sentido. E eu não estou falando, de novo, geral, eu estou falando do meu ponto de vista. Então, eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que tem a ver também com... Também baseado em Carla Dara Lake. Eu acho que está muito baseado em coragem, risco de perda. Então, você tem diversos estágios. Hoje, eu, mãe, para eu sair, para empreender... Primeiro que não acho que é o meu perfil, mas para sair para empreender, o meu risco família é muito alto. O meu nível de dedicação de energia para uma criança pequena é extremamente alto para eu ter o mesmo nível de dedicação para um negócio. Então eu não arriscaria neste ponto. Em compensação, meu marido era CLT, há 1 ano resolveu empreender, falou assim, já que você tem um CLT, emprego, seguro-saúde, eu vou me arriscar. Eu falei, tá bom, vai, eu seguro as pontas aqui. E a gente teve esse equilíbrio. Mas o oposto será que acontece? Não sei, acho difícil. Acho que era uma questão muito de trajetória, de coragem. E você mencionou, né? Você tem uma menina de 4 anos, eu tenho um menino de 4 anos. Eu estou preparando ele também para que ele entenda que ele pode fazer muitas coisas. Eu não sei se eu fui preparada para isso. Eu não sei. Tem uma propaganda, não sei se foi uma marca, não sei o que foi, mas falava assim, as meninas no começo começam, acho que foi da Nike, começam a jogar esporte, daí depois, tipo, os meninos são sempre incentivados, não importa a idade, né, diversos esportes, e a menina tem um gap onde, de repente, ela ganha coisas de cozinha e ganha, tipo, coisas do lar, tal. Então, só trazendo, tipo, uma coisa bem básica, assim, né, gente, bem clichê, mas quanto que, de fato, a gente também expõe a menina no que ela pode fazer, a outras experiências. Eu sou sócia de um clube esportivo e lá tem futebol. Eu vejo algumas meninas agora fazendo parte. Quando eu era criança, não tinha meninas fazendo parte desse time. Meu filho faz judô, com 4 anos, tem meninas fazendo judô com 4. E eu conversando com um dos pais, eu falei assim, nossa, achei incrível que a sua filha está aqui. Ela quis muito, ela adora a luta. Então eu achei legal deixar. Será que isso aconteceria na minha idade? Eu cheguei a jogar bola. Eu ouvi da minha mãe e falei assim, você já é muito bruta, porque eu tenho um lado meio bruto meu. Imagina se você jogar futebol ainda, filha. Então, assim, tipo, nunca desenvolvi esse lado. Agora, eu acho que a próxima geração depende de nós também fazer isso. Agora, nós que estamos aqui, né, gente? Tipo, incentivar toda a massa, influenciar todo mundo, trazer exemplos. Como a Esté mencionou lá no começo, a questão de CEO. Quando eu olho para cima e eu vejo CEO, hoje eu tenho uma CEO mulher no time Brasil.
Eu olho, eu tô curiosa, eu fico curiosa. Eu tive uma conversa com ela sobre a trajetória dela. Quando que você decidiu? Como que você decidiu ser mãe? Como que você decidiu esse passo? Por que vir para cá? Como se expor? Então, acho que também tudo isso alimenta, e os exemplos vão alimentando, mas isso para mim reflete a coragem do empreender, que reflete essa população masculina que a gente tem aqui atrás. Acho que elas falaram tudo em relação à mulher. Vou te trazer alguns dados e algumas coisas, iniciativas que estão sendo feitas principalmente do lado de investidores. Graças ao bom Deus, a gente tem fundos hoje que investem 100% dedicado em mulher, mas a gente sabe de um gap gigante. Isso é uma pauta em fóruns de investimento que está constantemente, a gente está muito distante de onde a gente quer chegar, mas é natural. O mercado tem muito gestores de investimento que são homens, e existe sim um preconceito que a gente precisa quebrar sobre a empreendedora em relação à maternidade, que eu acho que elas falaram muito. Então, a própria Bitumami, que faz aceleração específica para a mulher, tem iniciativas, mas ainda falta. O bom é que tem muita gente grande agora, muita mulher líder que está liderando e puxando essa frente, e tem um dado super importante, eu não tenho o número exato, mas as startups fundadas por mulheres normalmente têm uma performance melhor do que as fundadas pelos homens. Então, esse tipo de dado ele é muito importante, porque no final pode embasar essas estratégias que estão sendo criadas, tá? Só vou fazer um complemento, que eu também não tenho o dado no detalhe aqui, mas eu vi esse estudo recentemente, que a liberação de crédito para mulheres ainda é muito inferior à de homens. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, isso impacta, além de tudo isso que elas falaram, que como se já não fosse difícil o suficiente, ainda a liberação de crédito é bem menor para mulheres. Prazer, João, falando aqui, sou CEO fundador da Eva Saúde. Primeiro, super obrigado e super parabéns para todas vocês, estão mulheres totalmente fora da curva. E minha pergunta é um pouco complementar a que foi feita. E pensando um pouco que vocês são mulheres fora da curva e conseguiram... Deixa eu dar um passo atrás. Tinha um professor meu que ele sempre falava: subir a carreira é uma trilha no morro super íngreme. Quando é uma mulher ou é alguma minoria, você carrega uma mochila a mais que você tem que levar para ultrapassar, chegar lá no topo, né? E isso acontece porque a mulher gasta o dobro do tempo do que o homem cuidando de casa, porque tem muito mais responsabilidade do filho, é ouvida muito menos. E algumas mulheres como vocês são fora da curva e conseguem ultrapassar e falam: isso aqui é desafio pessoal, vou provar que todo mundo está errado. Como que nós, homens, liderança de empresa e empresas no geral, poderíamos institucionalizar alguma coisa que diminuísse um pouco o peso que está na mochila das mulheres e não deixar tudo isso para ser o pessoal de vocês e irem conseguir ultrapassar essa barreira a mais? Eu não sei se eu tenho a solução, mas eu vou te trazer um caso. Desculpa a minha empolgação. Quando eu comecei meu time, eu tinha 2 meninos. Meu filho estava com 2 anos e meio. Eu fiz questão de compartilhar com eles tudo o que acontecia com a minha família. Briga com meu marido, contava, eu sou super aberta. Briga com meu marido, eu contava. Quando a minha babá faltava, hoje em dia eu nem tenho babá. Como era o processo de decisão, o dia do cabelo maluco, tudo. Eu contava tudo, para eles entenderem a carga. E eu falo assim, os dois namoravam na época. Eu falo assim: questione, faça parte, veja o que tem, como é que as coisas funcionam na sua casa, como que está essa rotina, porque esse envolvimento, e eu acho que ele vai muito também da raiz. Então hoje eu faço, meu filho, você terminou, você vai tirar suas coisas e vai levar na mesa. Meu marido não faz isso, meu sogro terminou de comer e vai ver televisão. É sério? Como é que eu ensino nesse ambiente meu filho a levantar da mesa e pôr o prato na pia? Pelo menos isso. Então, eu acho que vai muito do exemplo, e eu acho que isso, dentro do ambiente de trabalho, eu faço questão de compartilhar, porque eu quero que eles entendam o peso dessa mochila. Agora, a sua pergunta é: como alivia? Alivia perguntando se eu estou bem, se eu preciso de alguma coisa, se meu filho está bem naquele dia, se eu for no pediatra, se está ok, se precisa de alguma ajuda. Eu acho que só, às vezes, de você soltar um pouco, ou de eu trazer um pouco de fragilidade
ou contar para você que naquele momento, tipo, putz, eu tô com um problema que meu filho tá com dor de barriga, ou a escola me ligou e tal coisa aconteceu, eu acho que isso já ajuda, porque você também vai se colocar no meu lugar. E você vai ter mais empatia na hora que eu vou falar com você. Às vezes eu sou agressiva, e daí eu percebo depois, eu falo, gente, desculpa. Isso aconteceu porque em casa eu tive tal problema, tipo, eu faço uma análise pessoal, não é automático, mas eu acho que também vale esse esforço para aliviar essa carga da mochila. Nossa, concordo 100% com a Ká. Acho que comunicação é o melhor veículo para se começar a ter empatia com a carga que a gente, mulher, também sofre, ainda mais sendo mãe, no caso da Ká. Uma outra coisa que eu sugeriria, e que eu acho que é fundamental as empresas fazerem, é estabelecerem programas, né? Então, por exemplo, na Novartis a gente tem o programa que, por incrível que pareça, é para a mulher, mas ela também dá 6 meses de licença paternidade para o homem, para ajudar dentro de casa. Para entender que a mulher está passando por isso, porque eu já escutei de muitos amigos que foram recentes pais, que eles queriam voltar a trabalhar porque eles não queriam vivenciar aquele momento. Né, porque era doloroso, era uma carga muito grande para eles. E a empresa que eu trabalho hoje, ela estabeleceu, ela instituiu esse tipo de benefício justamente para ajudar a mulher num momento tão vulnerável, tão especial, que é o início da maternidade. Então, eu acho que criando regras, programas, colocando isso dentro das metas corporativas, também são ações que deveriam ser feitas. O meu chefe está com uma bebezinha de 1 mês e meio. Ele trabalha na Dinamarca, ele é americano. E daí ele foi sair de licença, lá a licença é estendida. Eu virei para ele e falei assim, se você me ligar, me mandar uma mensagem, qualquer coisa eu vou te matar. Agora eu quero que você cuide da Aurora e da sua esposa, porque elas precisam muito de você. Não me procure, eu vou ficar muito ofendida. Você é um exemplo, o jeito que você liderar, o jeito que você vai refletir para toda a equipe. Ele ficou assim, tipo, né, americano, né, mas foi curioso. Eu acho que também vem disso, tipo, o exemplo. E eu tenho um chefe hoje no Brasil, ele é holandês até, e ele compartilha muito também. Ele fala, não, esse horário eu não posso, é meu horário de buscar meu filho, isso aqui não dá, tipo, é minha responsabilidade, e eu acho incrível. E eu pergunto, e eu incentivo, eu falo assim, nossa, e o que você vai fazer? Você também tem o cabelo maluco? O que você vai fazer? Você já comprou a tinta? Vamos juntos comprar? Jura, a gente foi comprar tinta junto. Dele, nossa, não sei o que. Eu falei, mas por que vai sobrar pra Dani? Vamos lá junto, já escolhe a cor aqui, já compra, já tô comprando, você compra também, entendeu? Então faz aquilo ser normal. Essa discussão precisa correr da mesma forma. E eu diria até que faz parte do que a gente estava falando um pouco antes, de olhar a pessoa pelo indivíduo que ela é, né? E não esperar determinados padrões de comportamento de todo mundo, porque hoje existe de todo mundo, nas corporações, existe uma padronização pelo comportamento masculino, que é repercutido e que muitas mulheres ainda, e eu faço isso, tá? Muitas ainda se comportam de forma que não seria tão natural, porque aquilo é o que é esperado dentro de um ambiente corporativo. Posso contar um caso meu também? Elas contaram algumas coisas pessoais, eu vou contar, gente. Eu tenho 34 anos. Eu fui ser gerente a primeira vez na vida, já liderei um time e tal, com 23, dentro da agência. E eu já tenho cara eu pareço mais nova, então eu já era mais nova. Então eu entrava nas reuniões, as pessoas perguntavam, cadê o gerente da área? Eu falei, sou eu. Só que o mecanismo de defesa que eu usei para aquele momento, que hoje eu não faço mais, embora a minha voz seja mais grossa que normal, eu engrossava a voz. Eu engrossava a minha voz. Para entrar na reunião e as pessoas, eu não falava que nem homem, claro, mas eu falava mais séria, com uma voz mais firme, mudei minha vestimenta. A gente acaba vestindo uma armadura para conseguir se encaixar. E que hoje em dia eu não vejo pessoas fazendo isso, graças a Deus. Pessoal, acabou o nosso tempo, infelizmente foi um papo muito gostoso. Obrigada mais uma vez pela participação de todo mundo, pelo engajamento nas perguntas, pela participação de vocês. Obrigada, sucesso para todo mundo. Espero que vocês usem um pouquinho dessa conversa aqui no dia a dia de vocês. Obrigada.